No vídeo de hoje eu vou falar sobre as contrações de treinamento que costumam deixar as mamães aí bem assustadas, achando que estão entrando em trabalho de parto. Vou falar sobre o que é, quando elas surgem e as suas principais características. Para quem não me conhece, eu sou a Meire, sou mãe de 2, mãe do João Pedro e da Laura. E se você gosta desse conteúdo, já vai deixando o seu like aí e se inscrevendo no canal. Se tem um assunto que eu tenho experiência para falar, são essas contrações de treinamento. Eu tive muitas contrações nas minhas 2 gestações, principalmente na gravidez do João, que foi a primeira. Lembro que na do João começou com 20 semanas e na da Laura começou com 16 semanas. Quando eu comecei a ter na gravidez do João, eu nem sabia que era uma contração. Cheguei para minha irmã e falei, cara, tô sentindo a minha barriga endurecer de vez em quando. Ela falou, Meire, isso é contração. Gente, eu nem sabia que era uma contração. E aí eu comecei a reparar que eu tinha muitas contrações durante o dia. E quando eu estava com 22 semanas, eu fui para a maternidade, que eu estava tendo uma contração atrás da outra. Chegou lá, o médico examinou e eu estava com o colo do útero amolecido. E desde então, eu tive que fazer uso de um medicamento. Não usei até o final da gestação, mas usei por um período bom. Na gravidez da Laura, eu tive também muitas contrações, mas não tive que fazer uso de nenhum medicamento. Meu colo do útero não chegou a amolecer e eu fui até o final sem medicamento nenhum. Mas eu perdi as contas de quantas vezes eu fui parar na maternidade com medo de estar entrando em trabalho de parto. Eu acho que essas contrações de treinamento deixam as mães mais preocupadas quando elas surgem mais para o meio da gestação ou então mais para o início, igual a da Laura com 16 semanas. Porque quando elas surgem no final, já está próximo de ganhar o neném mesmo, então a mãe já fica mais tranquila que não tem problema se o bebê nascer. Agora, quando elas surgem no meio assim, a gente fica com bastante medo de ter um parto prematuro. E o que são essas contrações de treinamento? É o útero se contraindo, já se preparando para o trabalho do parto. Como o próprio nome já diz, é um treinamento para o trabalho do parto. Geralmente essas contrações são indolores, você vai sentir a sua barriga endurecer por inteiro, mas geralmente ela não vem acompanhada da dor. Você pode até sentir, eu por exemplo sentia, quando a minha barriga endurecia, quando a contração era muito forte, eu sentia uma leve cólica assim embaixo da barriga e já senti também repuxar um pouquinho nas costas. As contrações de treinamento surgem geralmente no 2º ou 3º trimestre de gestação. Elas são completamente naturais durante a gravidez, mas elas podem também ser desencadeadas em algumas situações por alguns fatores. Por exemplo, se você faz muito esforço físico no dia, no final do dia, com certeza você vai sentir mais contração de treinamento após uma relação sexual ou até mesmo quando o bebê mexe muito. Isso acontecia demais comigo na gravidez do João, porque ele mexia muito e aí, por ele mexer muito, favorecia essas contrações de treinamento. E como identificar que é uma contração de treinamento? Quais são as suas principais características? Em primeiro lugar, essas contrações elas são irregulares. E uma boa forma de você verificar isso é você pegar o papel e ir anotando as contrações. Fiz muito isso na gestação do João. Lembro que um dia antes de ganhar ele, eu enchi uma folha de ofício anotando as contrações. Então, se tiver irregular, é uma contração de treinamento. Então, se você tem uma contração agora e vai ter daí 20 minutos, aí deu meia hora, você teve outra. Então, ela está irregular, é uma contração de treinamento. Outra característica dessas contrações é que elas são fracas e elas não vão ficar fortes com o tempo. Ou seja, se você está tendo uma contração, se for realmente uma contração de treinamento, você vai sentir, conforme o tempo vai passando, que essa contração vai ficar cada vez mais fraca. Além disso, as contrações de treinamento, elas param quando você muda de posição. Vamos supor que você está sentado e levanta, ou então que você está parado e começa a caminhar, ou então ao contrário, que você está caminhando e aí você vai descansar. Então, se for uma contração de treinamento, ela para conforme você muda de posição. Essas contrações, elas têm curta duração, passam rapidinho, são desconfortáveis, você vai sentir um incômodo sim, mas geralmente elas são indolores. Igual eu falei, eu já senti uma cólicazinha na pelve quando eu tinha ela muito forte e já senti também repuxar nas costas. Mas normalmente elas não vêm acompanhadas de dor. Essas são as características das contrações de treinamento. Mas se você quiser saber a diferença dessas contrações para as contrações do parto, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo essas diferenças.
e vou deixar o link para vocês aqui na descrição desse vídeo. Se essas contrações começarem a evoluir, você notar que ela está ficando mais forte, regular e que está vindo acompanhada de dor, procure o seu médico. Procure o seu médico também, sempre que você estiver em dúvida, porque nessa fase da gestação, eu sei que a gravidez ela traz muita alegria, mas a gente fica com medo, a gente fica insegura e a informação é tudo. Então, sempre que você estiver em dúvida, procure o seu médico. Se você gostou do vídeo, se você achou legal, se você curtiu, não esqueça de compartilhar com as suas amigas que estão passando por esse momento na gravidez. E se vocês tiverem também sugestão de novos conteúdos, deixe aqui no comentário para mim. Muito obrigada, um beijo e até mais!